Da Lagoa dos Patos à Barra do Chuí, São José do Norte, Rio Grande aqui. Tanta solidão nos campos, tanto sangue e vergonha. Em cada pedra calçada, em cada porteira marcada, suor escravo derramado como lágrimas, como lágrimas, como lágrimas. Heróis lanceiros esquecidos em porongos, um gavião pendente com nossa gente, lazaretos em chamas, pirataria, infâmia, túmulos sem cruz. À beira dos caminhos, uma forca esquecida, no meio da cidade, pessoas que passam, alheias à realidade. Tanta dor disfarçada no olhar de velhas estátuas em parques, Gestapo gaúcha. Bueno, estamos indo pra onde, moçada? 8 horas da manhã. A gente tá indo pra onde vem um cearense, 1700, não, gente, que a minha cabeça não funciona tão bem como tem 1700, 1080, um cearense se muda pra essa região. O cara era José Pinto Martins. Ele era salgador de carnes. No Ceará a coisa não estava muito legal, então ele decidiu fazer um inusitado. Eu vou descer lá pro extremo sul do país e vou salgar carne lá. Essa região que a gente está indo é controversa. Tem uma fama controversa que a gente já vai explicar mais à frente aí. Vem comigo. No caminho eu te ensino, no caminho eu te conto, no caminho eu te explico. A Uluparum te explica como é que o Rio Grande começou. E aí, tu já descobriu para onde a gente está indo? A carne seca, o charque, começou a ser muito procurado. Até porque ela fazia parte da alimentação dos tropeiros, dos escravos, né? E prosperou a região. Surgiram então as regiões de charqueadas, onde os escravos produziam charque. E com isso, essa gurizada começou a ser mandada pelos pais para a Europa, para a França. Os donos das charqueadas, os grandes proprietários de terra, começaram a enviar os seus filhos para que pudessem morar e estudar na Europa. E aí essa gurizada medonha voltava para o sul. E voltava como? Daquele jeito, né? Cheio de renda, de babado, falando educado, comendo de garfo, de faca. Inconcebível para a época. Andando com calças extremamente justas, perto das bombachas usadas aqui. E assim começa o passado mítico da onde nós estamos chegando agora. Princesa do Sul, Pelotas. Já entendeu? Vem com a gente. Vem com a gente que no caminho a gente conta. Bueno, Guris, nós chegamos aqui nos Camelô de Pelotas. Nossa primeira parada. Acabamos de chegar em Pelotas. E como a gente estava contando, imagina o seguinte: o cara vem da Europa, né, cheio de franjas, babados, educado, comendo de garfo, faca, né, com nível superior de ensino, e ele se depara com a realidade aqui do Pampa. Pessoal da lida, pessoal acostumado a gestos rudes, a hábitos rudes. Então isso já causou no extremo sul um celeuma, né? No advento da Revolução, da Guerra, Pelotas tinha um grande número de enfermeiros, médicos, não tinha muito soldado. E aí surge um mítico prenome, né?
dado a Pelotas como a capital do homossexualismo. Mas até o presidente, né? Um presidente conhecido aí se referiu a Pelotas como um polo exportador homossexual. Na realidade é desconhecimento histórico, é não saber o porquê da origem desse tipo de comentário. Ah, mas e a gente veio fazer o quê em Pelotas? Contar isso. Já contar lá de Rio Grande. Espera um pouquinho. Que a Uluparum vai te mostrar como é que Rio Grande começou. Então, com as charqueadas, com esse pessoal indo para a Europa, trazendo conhecimento, prosperou, né, a cidade. E a cultura também prosperou. Pelotas é conhecida por prédios históricos lindos, museus, parques. Claro que a gente não pode esquecer o passado escravagista. Um negro que tinha uma vida curta nas charqueadas, extremamente curta, porque as charqueadas eram nocivas, né? A manutenção da vida. E agora nós vamos conhecer um pouquinho de 2 lugares históricos de Pelotas. Para onde é que está indo? Espera um pouquinho que a gente já conta para vocês. Uma boa pedida na chegada a Pelotas é o estacionamento aqui, o shopping, os camelôs, uma variedade bem grande. E quanto é, Maurinho, o estacionamento? R$4. Por quanto tempo? Meia hora. E depois que paga tem 15 minutos. Tem 15 para sair. Viu, aí. E ao lado do shopping, a Praça dos Enforcados. O antigo passo de execução da cidade. Então nós vamos ter ali dar uma olhadinha. Que é a hora do cafezinho. Uma baronesa, um senhor, salgadeiros em fortunas, criados pela casa, favores pelas ruas. Cresce Pelotas como nunca, movida no sal e escravos, construída pedra a pedra, com sangue, suor e lágrimas. As charqueadas vazias hoje são sombras do que foram os heróis de outrora, espalhados em praças, abandonados em estátuas. Sozinhos, sozinhos, sozinhos como o passado do doce hoje museu, das terras hoje lembrança, dos tetos de luxo, hoje ensinos para os novos. Assim caminha a vida do negro escravo, sonho de ser livre ainda grita, e ao Uluparum conta para vocês como Rio Grande se fez, como se fez. Uma baronesa, um senhor, salgadeiros em fortunas, criados pela casa, favores pelas ruas. Cresce Pelotas como nunca, movida no sal e escravos, construída pedra a pedra, com sangue, suor e lágrimas. As charqueadas vazias hoje são sombras do que foram os heróis de outrora, espalhados em praças, abandonados em estátuas. Sozinhos, sozinhos, sozinhos como o passado
do doce hoje museu, das terras hoje lembrança, dos tetos de luxo, hoje ensinos para os novos. Assim caminha a vida do negro escravo, sonho de ser livre ainda grita, e ao lupar conta para vocês como o Rio Grande se fez. Aqui nós temos o nosso mateiro, que está fazendo o reconhecimento, né? Para ver se o local é seguro. Isso ainda é herança das épocas da riqueza das charqueadas, né? A época da riqueza das charqueadas ainda guarda de herança esse tipo de construções que eram de moradia na época. Olha essa ponte no meio do Parque da Baronesa, né? Olha a riqueza de detalhes. Linda. Ainda está em obra muitas coisas, então a gente não sabe se vai ter acesso à sua área externa, mas é um local digno de visualização. O Parque da Baronesa está aberto à visitação somente à área externa, eles ainda estão em obra, mas mesmo assim vale a pena. Olha esse detalhe de onde era a captação de águas e o poço, né? É um castelo. Na realidade, eu estou mentindo para vocês. Aqui, pelo que eu tenho de relato, depois eu vou verificar, mas era o Pombal e a Casa dos Coelhos. Era o Pombal e a Casa dos Coelhos. É fantástico. Entrei. Aqui eram os coelhos e o Pombal. É. Oi? Porque eu li, né? Eu sei ler na minha mente. Olha que riqueza. Isso que a gente encontrou no Parque da Baronesa. Tá? Depois daquele castelinho dos coelhos e dos pombos, aqui é uma pontezinha da época. É. E aí tu cruza essa pontezinha. E tem um caminho. Primeiro nós vamos fazer uma incursão
Rock! Ela foi colocada, porque não é o tipo de... Presa no... presa. Cadê o marido? Cadê o marido? Não é o tipo de pedra que... Isso é uma construção artificial. Ah, tu tá aí? Ó, Ai, amor. eu estou. Deixa eu ver que eu vejo no marido. E nós vimos na outra igreja o Oculus Dei. E aqui nós temos o Oculus Dei ao ar livre. É? O olho de Deus. Olha essa formação de quartzita na parede. Conseguem ver? Isso é quartzita de rocha. Bom, eu tenho que gravar esse comentário para anexar no vídeo. Charqueadas São João. Não venham. Não venham. Né? O custo é R$ 75,00 por pessoa. Olha que eu já andei por esse Brasilzão. Vocês acompanham os vídeos. Que isso? Absurdo. Tá? Não venham. Charqueada São João, não venham. Tá? Desaconselho-vos a virem. Mercado Público de Pelotas. A gente não podia deixar de vir aqui, né? Uma passadinha aqui no mercado. E aqui o Marco do Bará. Alô, pro meu velho. Alô, pro meu pai. Bueno, nós não ganhamos comissão, tá? Não ganhamos desconto em nada. Mas vale a pena divulgar as coisas que a gente acha de legais. Como a gente indicou a não visitação às charqueadas, né? A gente recomenda que se vocês vierem pelo mercado público, depois de cumprimentarem o Orixá Exu Bará lá dentro, um local fantástico para vocês comerem. Nossa, da bagaça. Lá em Vernada, tá? Lá em Vernada. Olha que nós temos aqui na mesa, eu vou inverter aqui na mesa algumas pessoas que comem, né? Aquele gringo ali na ponta, meu Deus, aquilo ali come pela Polônia inteira. Né? Ele, em uma outra encarnação, ele foi prisioneiro num campo de concentração. Então ele come por todo o campo, pela fome que eles passaram. R$50, né, Maurinho? R$50. Uma minuta Para dois. Top, querida, alcatra, macia. Para dois. Então nós temos duas duplas aqui bem divididas, né? Mauro e Fátima, um come pra caramba, o outro come que nem passarinho. Luciana e esse que vos fala, ela come pra caramba, tá? Não, é o passarinho. ele é um passarinho. E foi suficiente. Recomendo, né? Pelotas, se vierem por aqui, pelo centro histórico, mercado público, lá em Vernada. Cara, o restaurante que eu recomendei para vocês do mercado, nós conversamos com o proprietário e olha que legal isso aqui. Você dentro, tá? Da área do restaurante. Então, olha esse lustre. Que show! Aqui, viu que esses canos foram forjados? Show, cara! Legal, né? Como é que é teu nome? Maurício. Maurício, esse é o proprietário do lugar que a gente recomendou para vocês. Lá em Vernada, comida fantástica, visual fantástico, pessoal simpático pra caramba. Compensou o desgosto com a região das charqueadas que a gente teve mais cedo. Essas madeiras aqui, ó, é um parapeito de uma estância Nossa Senhora de Lourdes, em Laranjal. Elas têm mais ou menos em torno de 60 anos. Foi trocada
estava tirada no fundo do galpão, perto das ferraduras. Aí o nosso arquiteto olhou, vamos fazer igual. Nós temos uma paradinha aqui na praça e eu encontrei esse amigo, o João Simões Lopes Neto. Estava aqui lendo um livrinho e a gente interrompeu ele um pouco para conversar, né, sobre a área histórica da cidade. Quanta coisa você já não viu passar nessa praça? É? Foi nas Charqueadas? Não, né? Muito caro. Não vale a pena ir lá. Pois é. Agora a gente está indo para o Museu do Doce. Vamos lá, Lopes Neto? A gente? Muitos surgiram de empreendimentos familiares, né, que foram crescendo e se tornando maiores posteriormente. Então, a gente tem maquinários dessas indústrias, a gente tem, por exemplo, um software de pêssego, que era utilizado a nível industrial, mas menorzinho ainda, né, se encaminhando. Aqui, uma regravadeira, que era para selar as latas de compota. E aqui de empresa maior, né? Essas 3 máquinas aqui eram da fábrica 3Ls. Aqui a gente tem outra regravadeira, que já utilizava um motor para auxiliar a fechar as latas. Aqui uma balança e o relógio ponto, né? Essa fábrica também. E aqui no fundo a gente tem esse mural, que é interativo, onde a gente tem latas de compota, né? Uma reprodução dessas latas, de algumas das fábricas que a gente teve aqui em Pelotas. Não estão todas aqui, né? É um recorte, elas foram feitas com rótulos, com a cópia dos rótulos originais que a gente tem aqui no museu. E em algumas a gente consegue ver a história da fábrica no verso. Então, acho que esse daqui é um... E a sala que a gente está, né, era a sala de jantar da casa. A gente vê por esse teto, né, bem decorado. A gente tem esse centro como se fosse uma mesa posta, né, os pratos de talheres, tem frutas, as plantas, tem as carnes de caça, né, que era o que as famílias ricas elas consumiam geralmente, né, chá que era para pessoas escravizadas e pessoas mais pobres. Aqui nessa sala também a gente tem o chão mais antigo. Se eu não me engano, ele não é o original lá de 1878, mas ele é um dos mais antigos da casa. Sobreviveu às intempéries que a casa sofreu. Fantástico. Aqui a gente tem esse corredor que dá acesso ao jardim lateral da casa. E aqui a gente vê essa quebra na decoração da casa, né? A gente não tem a escaiola, o teto ele já é de madeira, né? E é porque aqui tanto só a família tinha acesso, geralmente, né? Porque aqui a gente está numa espécie de copa, mas também porque era aqui onde as pessoas escravizadas elas ficavam e trabalhavam, né? Aqui nessa casa, como a gente já pega o final do período da escravidão, a casa ela não tem registro de senzala. A casa ela não tinha essa senzala. Eles tinham o que chamam de escravos domésticos, né, que já ficavam dentro do casarão. Então a gente tem alguns quartos aqui, que hoje é almoxarifado e depósito, que eram quartos dessas pessoas, né? Então eles já ficavam aqui dentro. Aqui era a copa e ali a gente tem a cozinha. Então eles ficavam mais nessa parte aqui. Da exposição que a gente tem aqui, quase esqueci de falar, é uma exposição totalmente interativa, né? Foi feita pelos alunos da arquitetura da Universidade Federal de Pelotas, com elementos aqui do casarão. Então a gente tem nessas placas de MDF do casarão, as fachadas, detalhes do teto. Ali a gente tem em acrílico o tapete de ladrilhos da entrada, que é um quebra-cabeça. Principalmente para as crianças gostam bastante, mas também é um recurso tátil para as pessoas com baixa visão e com dificuldade visual, né? Ali também a gente tem uma espécie de, não sei como é que eles chamam isso na arquitetura, maquete? Né? É a reprodução da praça Coronel Pedro Osório, o centro histórico. Uma então, é uma maquetezinha que é para as pessoas, né, com
com baixa visão, até se orientar, então, e também para os visitantes que podem ir montando a praça. Né? Então, a gente tem o mercado público, e aí eles vão encaixando as coisas. Né? E aqui, então, a cozinha, ela é até bem pequena para o tamanho da casa. Sim, Né? o tamanho da casa é pequeno, né? Mas ela é toda revestida por esses azulejos franceses, que da época, são todos originais da casa. Um ou outro que teve que passar, acho que por um processo de restauro, mas eles são todos originais. A pia, ela já é posterior à construção da casa, a gente não sabe muito bem quando foi colocada. E a única parte dos azulejos que não seria original mesmo é esse mosaico que foi feito com azulejos quebrados que se achou durante a restauração. O pé direito é fantástico. Né? Em Rio Grande nós temos o sobrado dos azulejos. Você conhece? Não cheguei a visitar. É muito bacana. Faz uma música. A Secretaria de Cultura é hoje, lá em Rio Grande. Aqui ficava todos assim. Vocês querem descer no porão, né? Isso. Da Lagoa dos Patos à Barra do Chuí, São José do Norte, Rio Grande aqui. Tanta solidão nos campos, tanto sangue e vergonha. Em cada pé da calçada, em cada porteira marcada, suor escravo derramado como lágrimas, como lágrimas, como lágrimas. Heróis lanceiros esquecidos em porombos, um gavião pendente com nossa gente, lazaretos em chamas, pirataria, infâmia, túmulos sem cruz, à beira dos caminhos, uma força. Bom, aqui embaixo, né, a gente tem essa parte que é mais nova, que foi reformada, a gente tem como se fosse uma portariazinha, e ali a gente tem o auditório, que a gente usa às vezes, que é para eventos, os trabalhos. Aqui também a gente tem a parte de acessibilidade do museu. Pessoas que têm dificuldade de locomoção, a gente tem essa entrada pela lateral, que não tem escada, tem rampa, a gente tem o elevador, né, e tem também banheiros adaptados aqui nessa parte. Obrigado. E aí depois aqui a gente tem o porão, de fato, que aí vai a casa inteira. Né? E hoje a gente consegue caminhar aqui no porão, mas naquela época esse porão ele era bem mais aterrado. Né? Acho que foi retirado cerca de 50 centímetros de terra aqui, por causa justamente da narrativa, né? Que muito se fala de que aqui embaixo teria sido a senzala da casa. E aí, quando a UFPEL comprou, eles fizeram uma escavação arqueológica para procurar esses vestígios de vivência, né? Mas não foi encontrado nada. Então, durante essa escavação, foi retirado esses 50 centímetros de terra, e hoje a gente consegue caminhar aqui no porão. Novo bairro que surge para acolher o incômodo das malocas, tanta gente viveu, dragões negros tomando santa tecla e promessas cumpridas sem pestanejar. E, né, com as pesquisas que se desenvolveram, chegou à conclusão, né, que realmente não teria sido senzala aqui no porão. E que o porão ser alto desse jeito é uma característica, inclusive, desse estilo eclético que é a construção da casa. Né? Esse porão mais elevado, acima do nível da rua, que também já demonstra o poder econômico da família. Também, ele aqui em Pelotas, né, principalmente, é um ótimo jeito de controlar a umidade da casa, porque ela fica condensada aqui embaixo. Sim, e não sobe para o assoalho de madeira, não deixa a umidade passar para a madeira. Inclusive em dias muito úmidos aqui em Pelotas, a gente consegue ver a umidade subindo até um pedaço da parede e parando, né, estabilizando
porque ela fica presa aqui embaixo. Incrível. Até porque, como eles tinham escravos domésticos, a tendência é o escravo estar próximo ao senhor Exato, para poder servir, né? exatamente. Talvez, é claro que teria que fazer todo o levantamento arqueológico, mas talvez fosse usado como algum tipo de castigo, punição em algum momento, em alguma situação, mas como senzala, dificilmente, pelo tamanho que é e pela distância que ficaria dos senhores, né, para servir. Não, aí sim, não. Estou te aventando, não estou, no caso, afirmando, seria uma possibilidade. Mas não, como tentar mandar isso, tornaria, no caso, inviável, né? A servidão ficaria complicada pela distância. Até a casa ela nem tem entre quem tá aqui embaixo, Já estavam Sim. Hitler andando no cassino, golpes na calada da noite, levando meninos. Um navio prisão, atracado, ilusão no cais do porto. A baronesa alheia ao sangue operário, a chacina no parque, impunidade no plenário. Paulo Paro precisa contar para todos vocês como o Rio Grande se fez. Como o Rio Grande se fez. Como o Rio Grande. Como o Rio Grande se fez. Como o Rio Grande. Tinha também essa coisa de que teriam torturado pessoas, né, aqui embaixo, mas foi feito pesquisa também e se achou, eu agora não vou lembrar o nome do senhor, né, que teria sido uma das vítimas e trouxeram aqui embaixo, né, e ele não reconheceu, disse, eu nunca cheguei a conhecer essa parte aqui do casarão, o porão, ele nunca tinha descido, e contou que as torturas e coisas aconteciam, se não me engano, no Fragata, alguma coisa assim, na Bento, era mais afastado, não era aqui nessa casa. Uma baronesa, um senhor, salgadeiros em fortunas, criados pela casa, favores pelas ruas. Cresce Pelotas como nunca, movida no sal e escravos, construída pedra a pedra, com sangue, suor e lágrimas. As charqueadas vazias hoje são sombras do que foram os heróis de outrora, espalhados em praças, abandonados em estátuas, sozinhos, sozinhos. Bom, chegamos aqui ao final do episódio sobre Pelotas. Algumas coisas têm que ser ditas. Parte da visita guiada ao Museu do Doce, aconteceu um desastre, a gente conseguiu perder, né, esse material. Então ela não está completa, vale a pena, é um lugar excelente, fantástico, é gratuito o acesso, são gentis pra caramba com a gente. Então, aconselho, visitem o Museu do Doce. Próximo também tem um museu natural, pássaros, borboletas, muito legal. Recomendo também. O segundo ponto que a gente queria comentar com vocês antes de encerrar é que nós conseguimos algum equipamento novo. Então, a qualidade das imagens vai ser bem melhor no próximo vídeo. Vai ser menos oscilação das imagens. A gente tenta fazer o melhor para vocês. Terceiro ponto, não deixa de nos seguir, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar. Vem comigo. Do caminho ao Luparon te conta.